Nós que agradecemos. Pedro, muito obrigada. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião na versão online. Antes de começar, eu vou dar alguns avisos. Essa reunião ela vai ser gravada, então daqui 2 dias ela vai ficar disponível no YouTube. Tá? A gente pede que durante a palestra, são 40 minutos de estudo, para ninguém abrir o microfone. Se quiser ficar com a câmera desligada também ajuda um pouco a conexão. Se a gente vê que está ruim, a gente pode cortar os vídeos, tá? E se tiver dúvidas e alguma questão da palestra, a gente pede para anotar que no final a gente tem 15, 20 minutinhos aí para perguntas, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, né? Boa noite a todos novamente. Nosso hoje, quem vai trazer vai ser o Felipe. Ele vai trazer para a gente Homens e Animais, a cura do corpo e da alma, né? Então, um tema bem interessante aí para a gente ter 40 minutinhos de estudo. Então, antes de eu apresentar o Felipe para vocês, a gente vai fazer uma prece, pedir para todo mundo fechar os olhos, relaxar o corpo, né? Lembrar das músicas, e nessa vibração das músicas, nós vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais essa oportunidade, mais esse dia, Senhor, que nós possamos aprender cada vez mais um estudo, para podermos aprender e colocar em prática no dia a dia. Pedimos, Senhor, que intue o nosso palestrante, que ele traga a mensagem para que seja compreendida por todos, que nós possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Agradecemos todas as bênçãos recebidas no nosso dia, toda força direcionada, e que assim seja, Senhor. Amém? Então, trago para vocês hoje o Felipe, ele vai trazer, né, o tema Homens e Animais, a cura do corpo e da alma. Seja muito bem-vindo, Felipe, nós já te agradecemos toda a disponibilidade. Ele é uma indicação do nosso mentor, do Ezequiel. Então, a cada 2 meses a gente tem um palestrante que vem através da indicação dele. E o Felipe hoje é o nosso convidado. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Boa noite. Com muita alegria que a gente vem mais uma vez conversar um pouco, né, sobre os ensinamentos de Jesus, aproveitando mais uma vez esse mês que é um mês super especial, que Francisco de Assis deixou o seu ensinamento também aqui na Terra. Em outubro a gente comemora o desencarne dele, né? E aí a ideia hoje, pessoal, não vou compartilhar a tela não, mas ficar aqui no meu rosto mesmo, mas é para trazer essa proximidade maior, como se a gente estivesse presencialmente conversando. E aí, falando um pouquinho mais e já começando um pouco mais o estudo nosso sobre o tema, é um tema que tem um significado profundo, né? E uma aplicação íntima na vida e no coração de cada um de nós, porque todos nós, independentes da condição que vivemos hoje, encarnados, desencarnados, vamos passar e passamos rotineiramente pelos desafios relativos à dor. E é sempre um desafio muito grande quando nós enfrentamos os desafios relativos à dor. E muitas das vezes, por não conhecer os reais motivos da dor, a real significação da dor, nós sofremos. Sofremos quando ela se manifesta em nós, sofremos quando ela se manifesta nos nossos companheiros, nos nossos amigos, nossos irmãos, companheiros de jornada, e sofremos também, e sofremos muito, quando ela se manifesta naqueles pequeninos que a gente tem grande estima, né? Os animais. Então, a proposta aqui hoje, como a Raquel já disse, não é trazer simplesmente o processo de cura do corpo e da alma na ótica dos homens, mas também sobre a ótica dos animais. E aí a gente, quando começa a estudar sobre o tema, já gera muita confusão e despertar muita curiosidade, porque nós espíritas gostamos muito de falar sobre o processo kármico, né? Sofremos por causa do processo kármico, e quando a gente vai olhar os animaizinhos, eles não têm um processo kármico. Então, por que sofrem? Por que sentem dor? Dores e sofrimentos, muitas das vezes, maiores do que dos seus próprios tutores. Então, por que isso acontece? Então, quando a gente vai esmiuçando o tema, a gente ainda vai percebendo que ele está cheio de
dogmatismos, né, de ideias preconcebidas ainda sobre esse tema. E eu acredito que uma das propostas, uma das ideias da espiritualidade, quando orientou que nós trouxéssemos esse tema, é justamente esse, para que a gente fizesse, segundo nos orienta a espiritualidade amiga, retirando o espírito da letra. E aí parte de Jesus uma frase, uma passagem que é muito emblemática nas suas passagens sobre a cura, quando ele não se atribuía como figura central dessas curas. Apesar de, em um primeiro momento, a gente pensar que Jesus curava as pessoas. Mas ele mesmo dizia: vai, a tua fé te salvou, ou vai, a tua fé te curou. Mas curou de quê? Salvou de quê? O que é dor? O que é doença? Então, a proposta do estudo hoje é justamente responder a alguns questionamentos, lógico, com a pretensão nenhuma de fechar o tema, porque são 40 minutos, né, que nós vamos conversar aqui hoje, mas trazer o tema para que ele gere, de fato, a curiosidade, para que nós busquemos cada vez mais esse conhecimento e esse despertar de nós mesmos, né? E aí, para que a gente comece a esmiuçar ainda mais esse título e esse tema de hoje, vamos pegar duas palavrinhas também emblemáticas, que não estão no título, mas que são figuras ativas quando a gente fala de dor, de cura, que é a doença e o doente. Ambas as palavras, elas têm uma origem etimológica comum, que é a palavra dor. Mas vamos lá, o que é a dor? A dor é um sinal fisiológico que tem como objetivo manter a integridade do ser vivo. Tá. Então, a dor é um sinal fisiológico que tem por objetivo manter a integridade do ser vivo. Bom, se ela é um sinal fisiológico e não um sinal patológico, a dor ela está relacionada à vida e não à doença. Mais do que isso, ela é um sinal. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente está andando na rua, por exemplo, pisa num prego, num espinho, imediatamente a gente tira o pé dali, porque aquilo pode causar um dano maior para o nosso pé. Se eu coloco a minha mão sobre um braseiro quente, imediatamente, por impulso, eu retiro a minha mão dali, para que não me aconteça um mal pior, para que eu não danifique a estrutura da minha mão. Bom, e nesse contexto nós também sabemos, pelos relatos de André Luiz, que a doença ela é um efeito e não uma causa propriamente dita. Então, estou vendo aqui alguns roxinhos, estou vendo as câmerazinhas de alguns ligados, desligados, mas estou me vendo também, como se eu estivesse diante de um espelho aqui agora. E aí, se eu quisesse reparar um pouquinho mais no Felipe, o cabelo tá penteadinho direitinho, sobrancelha tá ok, mas aqui na testa tem um pouquinho de imperfeição, ó, tem algumas rugazinhas. Isso aqui também não tá legal. Adianta, pessoal, eu vendo essas imperfeições no espelho ou na tela aqui do computador, adianta eu usar um filtro, que, por exemplo, é muito usado hoje, né? Tá na moda usar um filtro numa foto, num vídeo. Adianta? Eu mudo a essência? Não mudo. Adianta eu limpar o espelho? Adianta eu colorir o espelho? A essência não está mudando. Não estou fazendo papel de advogado, nem fazendo propaganda de cirurgia plástica, não, tá, gente? O que a gente está falando aqui é do corpo como um espelho que vai manifestar tudo que há no espírito. Mas ele não manifesta simplesmente o que há de bom. Ele manifesta tudo o que há de bom, sim, mas manifesta também tudo o que há de imperfeito. Manifesta o que a gente gosta, mas manifesta também o que a gente não gosta. Tá complicado até aqui? Vamos tentar entrar um pouco mais no tema, pegando uma passagem bíblica e uma passagem que está na Gênese, livro decodificado por Allan Kardec. Primeira é uma passagem que eu gosto muito, última oportunidade que a gente teve de
compartilhar alguns ensinamentos, alguns estudos. Trouxe ela aqui também, que está lá em Mateus, no capítulo 11, em que Jesus vai dizer mais ou menos assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo, como a gente pôde trazer no outro estudo, mas vale ressaltar aqui também, o jugo é uma peça de madeira muito utilizada pelos agricultores até hoje, para que o animal, o boi, o cavalo ou algum outro animal, a gente coloca sobre ele e impede que ele tome um caminho, uma rota diferente daquela em que o agricultor traçou como a rota correta. Então, isso é o jugo. Vamos pegar, então, a passagem de Kardec agora, no livro A Gênese, Codificação Espírita. Os espíritos nos esclarecem que nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Essa frase quase todo mundo que frequenta casa espírita já conhece ao pé da letra, está na ponta da língua. Mas a gente costuma lembrar só da parte do ignorante. A gente lembra que Deus nos criou ignorantes, mas nós nos esquecemos que Deus também nos criou simples. Mas quando a gente lembra do simples, a gente também interpreta a simplicidade de uma forma errônea. Por que a gente interpreta a simplicidade de uma forma errônea? Normalmente a gente considera simplicidade como sinônimo de insuficiência, quando na verdade simplicidade é o oposto. Simplicidade é sinônimo de suficiência. Suficiência de carinho, suficiência de afeto, de recurso financeiro, de recurso hospitalar. Suficiência, a medida certa. Mas toda vez que nós nos desviamos da essência, toda vez que nós nos desviamos desse caminho correto, vem a dona dor para nos ajudar a reconduzir a esse caminho correto. Então a gente precisa começar a entender esse fenômeno da dor. Se eu, por exemplo, costumo me alimentar mal, com frequência, como demais e gosto de comer muito, chega um momento, por consequência, eu estou me desviando daquele padrão que eu sei que eu deveria seguir de comer bem. Existe uma cota alimentar que eu preciso ter todos os dias. Se eu extrapolo isso por um longo período de tempo, o que acontece? Vem a obesidade, vem a hipertensão, uma série de outras doenças e desconfortos que vão me impedir de comer demais. Da mesma forma, se eu como de menos, vem várias outras doenças, como que a me reconduzir para o caminho do meio. Se eu cuido demais, é paixão. Se eu cuido de menos, é indiferença. Tudo tem a linha do meio, e é essa linha do meio que traz a simplicidade que está incutida em nós. Isso é a nossa essência. Nós somos simples por natureza. Mas quando a gente busca se desviar disso, vem o sofrimento. Toda imperfeição, então, ela vai gerar um sofrimento para nós. Toda deformidade de caráter gera uma aflição. E todo comportamento injusto gera também um sofrimento. Então, a dor em si, ela funciona para o espírito, assim como o jugo funciona para o animal. Reconduzindo para o caminho correto ou mantendo-o no caminho correto. Então, o jugo de Jesus é suave. Por quê? Porque ele é na medida certa para as nossas necessidades. Então, a dor é a quantidade correta para me reconduzir para o caminho certo. Mas essa é uma das 3 dores que que André Luiz, no livro Ação e Reação, ele vai documentar para a gente. O orientador espiritual de André Luiz, naquela obra, ele vai nos dizer de 3 dores. A primeira é essa que eu disse para vocês, a dor expiação. A segunda é a dor auxílio, que tem esse nome bonito, mas que, de fato, o mentor espiritual de André Luiz, o Druso, ele vai dizer que essa dor, de fato, é uma bênção,
que evita que nós, espíritos caídos, caiamos ainda mais nos abismos da criminalidade. Então, ela é uma bênção, assim como é também uma bênção a dor, expiação. Mas essa vem como uma bênção na medida que impede que nós cometamos os mesmos erros do passado. É uma limitação imposta a nós, mas uma bênção, porque nos impede de cair novamente. Muitas das vezes, inclusive, é uma bênção tão grande, é uma doença que nos acompanha por um curto ou por um longo período de tempo, que nos faz desvencilhar do nosso corpo físico, que nos traz uma desencarnação mais suave. Quantas vezes, numa reunião mediúnica, se manifestam irmãos nossos que sofrem por não perceberem que estão desencarnados. Então, o espírito, às vezes, está tão encarnado, que ele não percebe que ele desencarnou. Então, vocês conseguem imaginar a dor, o sofrimento que esse espírito tem, a confusão mental, não percebendo, melhor dizendo, que ele está desencarnado. Então, existe essa dor auxílio. Vamos trazer mais um exemplo. Falando ainda, eu, enquanto uma pessoa que come demais, extrapolo esses excessos, né? Extrapolo esses limites, chega um momento em que vem a dor e me impede de comer em excesso. Estou citando o exemplo da alimentação, mas cada um sabe aonde que o calo aperta. Todo mundo sabe aonde que a dor dói. Então, enquanto eu estou contando essa historinha, cada um de vocês aí que está me ouvindo, imagine aonde que o calo de vocês aperta, aonde que dói. Então, manifesta essa dor, esse desconforto, não consigo comer da forma com que eu queria, não consigo comer em excesso. O que eu faço? Vou no hospital, ou então eu vou no centro espírita. Chego no mentor espiritual, chego no médico. O que a gente pede, gente? A gente, não sabendo o que é certo, pede para que ele nos ensine a fazer o que é correto. A gente quer aprender, ou a gente quer o remédio que vai retirar a dor e permitir que a gente cometa os mesmos crimes, os mesmos erros do passado. Eu, enquanto o ser que está comendo demais, eu quero o remédio para que eu volte a comer muito, ou eu quero aprender a me alimentar melhor? Vamos falar sério, gente. A gente quer, como diz o André Luiz, a gente busca a anestesia. A gente, infelizmente, vai na casa espírita, a gente, infelizmente, vai no médico buscando a anestesia. Só que, como diria o Riobaldo, lá no Grande Sertão Veredas, essa passagem é muito boa, o que a vida pede da gente, o que a vida quer da gente é coragem. É coragem para a gente enfrentar o nosso eu mais íntimo, frente a frente, face a face, avaliando o porquê dói, por que está doendo. E aí sim que a gente possa ser a figura ativa dessa melhoria. Mas a gente busca, de novo, a anestesia, né? A gente não está buscando, de fato, essa melhoria do ser. Não que a gente não possa buscar um medicamento para o alívio da dor. Não é isso que a gente está falando. A gente pode, tem total direito. Deus concedeu os princípios físicos, materiais, para que a gente busque essa cura, busque o alívio. Mas que a gente não deixe de lado o fato da dor estar ali para nos trazer um crescimento. Então eu preciso refletir no porquê dói. Essa é a segunda dor. E aí, para falar da terceira dor, eu vou, inclusive, ler a passagem para que a gente absorva o máximo da passagem do mentor quando ele fala sobre a dor evolução. A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova,
o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando irresponsável ou semiconsciente para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Gente, crescer dói. Crescer dói. Não só fisicamente, né? A gente vê as crianças aí, tem alguns que manifestam dor quando estão crescendo demais, né? Os pequenos. Mas não é só sobre isso que eu estou falando, não. Tem uma passagem, uma metáfora, que tem na internet, depois vocês busquem esse rabino falando sobre a metáfora da lagosta, não sei se todos já ouviram, mas busquem na internet depois a metáfora da lagosta. Vou tentar parafrasear aqui o que ele diz. A lagosta é um animal cuja constituição física do animal é extremamente mole, é quase que gelatinosa. Mas ela possui uma carapaça extremamente resistente, uma couraça extremamente resistente. Como ela é extremamente resistente, ela é pouco maleável, ela não se expande e não se contrai. E a lagosta, em alguns períodos da vida dela, ela vai passar por um fenômeno que é muito curioso. Ela sente um desconforto imenso, que depois vai evoluir para dor. E aí então a lagosta vai para o meio das pedras, procura um buraquinho, se esconde dos predadores. É um processo íntimo e individual dela. Ela então se liberta dessa couraça, cresce e constitui uma nova couraça. Bom, com o passar do tempo ela volta para a vida normal, mas de tempos em tempos ela enfrenta esse mesmo processo de novo. Sente o desconforto, a iminência do crescimento, a dor, se exila, vai para o meiozinho ali das pedras, para o buraquinho, se liberta dessa couraça, cresce e então volta à vida. Se a lagosta vivesse em meio aos homens, eu tenho certeza que ela não cresceria. A gente tem certeza disso, porque ela iria no médico, tomaria um Dorflex e aí esqueceria a dor. Mas aí a gente tem uma notícia boa e ruim, tanto para a lagosta quanto para nós. Mesmo a gente querendo ou não, nós vamos crescer. Com certeza, porque a lei divina é a lei do progresso. E esse crescimento, com certeza, vai gerar o mesmo processo da lagosta. Vai gerar desconforto, vai exigir de nós que a gente se recolha, olhe para dentro de nós, sofra, sinta a dor, mas se liberte das couraças do passado. E a dor, falando agora dos animais, não só da lagosta, a dor para os animais ela age como um impulso evolutivo. Esse impulso evolutivo é o que é capaz de conduzir vários mecanismos de desenvolvimento do ser. Então, desenvolve, por exemplo, o senso de defesa, sem o qual ele não sobreviveria, e desenvolve vários outros princípios pelos impulsos da dor. Às vezes a gente percebe, e é curioso, que muitas das vezes os animais que vivem em matilha, que vivem em grupo, matilha é cachorro, né? Os animais que vivem em grupos, alguns desenvolvem um comportamento que é muito curioso, que às vezes um se apresenta ferido e os outros vão ali, lambem aquela ferida para promover o auxílio e o alívio à dor daquele outro animalzinho. Isso já é um impulso evolutivo, uma essência ainda incipiente dos princípios de fraternidade. Curioso, né? Então a dor ela surge como esse impulso evolutivo. Conforme o André Luiz ele ainda esclarece no livro Evolução em Dois Mundos, o princípio nervoso no corpo, o desenvolvimento dos nervos, são o princípio incipiente que vai dar origem ao nosso psiquismo, aos nossos pensamentos.
E a gente sabe e tem visto pela doutrina espírita que a cura, o processo de tratamento do corpo, envolve sempre o tratamento da alma e do pensamento. Um sempre está atrelado ao outro, e a gente já vê os médicos hoje, inclusive, tomando ciência disso, coisa que André Luiz já falava há muito tempo. Então, eventualmente, a dor precisa surgir nos animais como princípio para a aquisição das experiências deles. Então, a dor tem essa carga e esse princípio didático evolutivo para nós e, mais forte ainda, para os animais. Então, quando eles são submetidos a acidentes, a sinistros da natureza propriamente dita, em que nascem, por exemplo, com alguma disfunção, com a falta de um membro, ou quando ao longo da vida sofrem e são ceifados com alguma parte do seu próprio corpo físico, da sua constituição física, e isso funciona para eles como uma aquisição de experiências. Mas, e muito importante, que nós não tomemos essa informação como uma justificativa ou como uma causa motivadora para que nós sejamos os agentes da morte ou do sofrimento dos animais. Não temos essa função, esse compromisso e nem esse direito. A lei de Deus é clara quando diz do não matarás. Quando a lei diz do não matarás, ela não diz simplesmente de não matar corpos humanos, seres humanos. Ela diz de não matar seres vivos em geral e mais do que seres vivos. Pensamentos dos outros, sonhos e vários outros pontos. Então nós não temos o direito de cercear a vida de ser vivo nenhum. Não é o objetivo aqui a gente falar sobre o consumo ou não consumo de carne, mas nós precisamos já despertar para o fato de que nós não temos o direito de cercear a vida de ser vivo nenhum. E aí é interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque ainda André Luiz, ele esclarece para a gente que os animais eles tinham uma tarefa quando foram colocados junto aos seres humanos. A tarefa é a tarefa do aprendizado. Então, nós que deveríamos ser, apesar de que muitas vezes não parece, né, a gente não distingue quem que é homem e quem é o animal, nós que deveríamos ser o exemplo ou o auxílio como irmãos mais velhos, ainda também imperfeitos, mas que estão em uma jornada evolutiva por mais tempo e por isso estamos mais avançados, servir como auxílio para que esse avanço dos animais fosse também mais rápido. Mas nós, muitas das vezes, agimos como o agente causador desse sofrimento. Isso chega a ser triste, assim, não... É evolução? É, porque o princípio divino, que é o mesmo princípio da ciência, do nada se perde. A experiência, a aquisição de experiências continua para esses animais, então a gente não precisa se revoltar porque eles estão adquirindo experiências que vão ser proveitosas para aquele espírito, mas nós não temos esse direito. E aí, para entender um pouco mais, né, a gente falou lá no início do processo kármico, que os animais não têm, mas sofrem e têm doenças do mesmo jeito, né? Para justificar isso, o próprio André Luiz, e vocês vão ver que é curioso, porque a resposta, quando a gente tem qualquer dúvida sobre qualquer tema espiritual, a resposta está sempre em André Luiz, está sempre na codificação de Allan Kardec. Está tudo ali, a gente precisa simplesmente ver com mais atenção. O André Luiz ele vai falar, e ele gasta uma sessão do livro Evolução em Dois Mundos para falar que nós somos co-criadores, ou seja, criamos junto com Deus. A espiritualidade superior, os espíritos puros, eles co-criam
em plano maior. Então vão constituir galáxias, estrelas, planetas, constituir a formação de um orbe. São alguns exemplos de tarefas que os espíritos têm enquanto co-criadores em plano maior. Nós e os animais temos alguns outros atributos, por ainda estarmos limitados. Os animais, em princípio, ainda mais incipiente, os homens, em um princípio mais avançado, são co-criadores em plano menor. Uma das nossas tarefas, um dos nossos atributos, é promover a manutenção dos princípios físicos formativos da nossa organização. Os princípios físicos inteligentes que constituem a nossa estrutura, inteligentes que constituem a nossa estrutura, é preciso que a gente tome esse conhecimento, as nossas células, nós temos a responsabilidade pela sua manutenção. Como? Através do pensamento. Lembra que eu falei que o pensamento no homem é mais desenvolvido do que no animal? Nós, então, por ter o pensamento mais constante e mais desenvolvido, somos capazes, inclusive, de induzir no próprio animal manifestações nas suas células. Então, o mesmo pensamento deletério que gera uma enfermidade em nós, consegue gerar também a mesma enfermidade nos animais. E aí não é raro a gente, recobrando aí a memória, pensando um pouquinho, não é só na casa espírita que a gente vê. Mas em vários lares a gente percebe que tutores e animais manifestam as mesmas dores, as mesmas doenças, ou doenças nas mesmas regiões. Mas por quê? Porque nós, além de gerarmos o desequilíbrio celular nosso, estamos promovendo o desequilíbrio celular nos nossos irmãos mais novos. Fenomenologia, ela é muito rica e daria um seminário de vários dias aqui para a gente discutir sobre isso, mas o tema, de fato, não é encerrar nada, né? E é interessante também a gente citar que a casa hoje, espiritual e material que acolhe todos nós, ela já tem um trabalho muito bonito e bem desenvolvido no acolhimento e no tratamento de homens e animais. Felipe, mas você falou aí que eu que gero, pelo meu pensamento, a doença. Você disse que eu que gero a doença nos meus animais. Então, para que serve o trabalho espírita? Para que serve o tratamento que eu faço com o meu animalzinho, o tratamento que eu faço nas quartas-feiras? Para que isso serve? A gente precisa entender um pouco como que é o princípio da fluidoterapia, dos princípios magnéticos que a casa trabalha, a própria água fluidificada, como que ela trabalha? Ela não promove em si a cura. Muitas das vezes ela promove um alívio, a gente sente um alívio físico, porque ela promove a dispersão de energias deletérias que nós mesmos produzimos, mas ela não cura. Ela gera, mais do que essa dispersão de energias, a plena reconexão pensamento, células. Promovendo essa plena reconexão, dá-nos a oportunidade de, pela força dos nossos pensamentos, pela mudança íntima, pela reforma íntima, promover a nossa cura. Então, o Centro Espírita, Jesus, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não curam ninguém. Passe não cura ninguém, mas tem uma importância muito grande de promover essa reconexão. E aí é por isso, muita gente fica curiosa, né? Acha esquisito. Às vezes vai com uma enfermidade, com câncer, por exemplo, e a espiritualidade orienta que, além do trabalho com os passes, a pessoa participe de reuniões, como essa que nós temos aqui. Participe de obras caritativas, participe de trabalhos dentro da casa. Mas isso para quê? Para reformar, para reconstruir o que é interno, o pensamento, que é o que vai promover, de fato,
a cura íntima de nós mesmos. Então a gente precisa despertar para essa realidade, para essa verdade, e entender o nosso compromisso conosco. E como a gente viu com os animais também. Né? Nós temos esse compromisso, a gente tem essa tarefa de promover o nosso refazimento. E agora, que a gente já sabe, o refazimento e a reconstituição dos nossos animais. Às vezes tem gente que ama mais os animais do que a eles próprios, né? Agora que a gente sabe disso, a gente pode trabalhar tanto para a gente quanto para eles. No princípio de refazimento e de reconstrução de nós mesmos. Esquecendo e deixando para lá aquela couraça de lagosta antiga, construindo uma nova para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento íntimo. E eu espero, pessoal, que mesmo a gente tendo esquecido tudo que foi falado até agora, tudo, que a gente fique com uma coisa em mente, que a gente comece a compreender que o trabalho de cura, a cura descrita no Evangelho, ela não fala sobre restauração biológica. Tanto é que onde estão os curados por Jesus? Todos eles já faleceram. Então, a cura não fala sobre reconstituição biológica. A cura fala sobre desorientação e reorientação. A cura fala sobre a gente sair do caminho e retomar ao caminho. Vocês percebem que várias vezes aqui a gente está falando de caminho, de jornada, e o Evangelho também traz isso muitas das vezes, né? A peregrinação dos hebreus, a fuga do Egito, caminhando pelo deserto por 40 anos, Jesus caminhando por 40 dias no deserto, caminhadas, jornadas, caminhos. Isso é muito interessante porque, esquecendo um pouco dos princípios dogmáticos das igrejas, que às vezes ficam muito presos em nós, a palavra pecado, ela em sua origem quer dizer errar o alvo. É como se eu tivesse um objetivo, um fim ao meu caminho, e eu errasse esse caminho. A rota está dizendo para eu seguir em frente, eu viro à direita. Pecado, eu errei o alvo. Errei o alvo. E que alvo que é esse? No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus vai dizer assim para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Jesus é modelo, é parâmetro de conduta. No Livro dos Espíritos, na questão 625, isso ainda fica mais claro, explicando a figura do Cristo, a figura de Jesus. Parâmetro, modelo, é o caminho correto para a gente seguir. Longe da figura para ser adorada, mas parâmetro de conduta. Tem uma obra, um monumento do Bob Carlyle, que é O Homem se Construindo. É uma obra linda, mas ela diz muito sobre a gente. É como se a gente tivesse um modelo aqui do lado, somos escultores, estamos esculpindo a imagem e semelhança do Criador e do modelo que é Jesus, estamos esculpindo o nosso próprio ser. O princípio que um dia vai se tornar espírito puro. Mas para isso, a gente tem que remover partes em excesso. Remover aquilo que não faz sentido, aquilo que não é da simplicidade. Em alguns lugares, trazer coisas novas. Em outros, remover. O segredo já está na nossa Constituição, a Constituição da simplicidade. Jesus, então, reorienta. Ele não cura, ele reorienta. O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, vai contar um pouco da história de Maria de Magdala. Segundo consta na própria Bíblia, ela era tida como endemoniada, que nos dias de hoje seria qualquer distúrbio psíquico. Era chamado de pessoa endemoniada na época. Mas Maria vivia segundo o seguinte desafio. Era uma pessoa extremamente vinculada àquilo que era sensorial, da matéria. Gostava dos luxos, da riqueza, segundo vai contar Humberto de Campos. Só que aquela riqueza, o luxo,
o estímulo ao sensorial já não estava fazendo tanto sentido para ela. E aí ela vai manifestar uma dezena de desequilíbrios na constituição dela. Aquilo já não fazia sentido para ela. E a história conta que Maria vai ter com Jesus, conta para Jesus da sua necessidade íntima por amor, da sua necessidade íntima de ser amada, de sentir o amor. Jesus, então, no seu princípio didático, diz assim para Maria: Maria, você tem sim muita necessidade de amor. Mas mais do que isso, Maria, você tem a necessidade de amar. Então ame Maria, mas ame muito, mas ame os degredados do mundo. E é interessante a gente ver a figura de Maria como a figura de um dos maiores destaques no Evangelho. Tanto é isso que foi escolhida como para receber a mensagem do Cristo ressurreto. É escolhida para receber essa mensagem. Maria. Como o símbolo da pessoa que mais se modificou, uma das que mais se reformou. Jesus curou Maria? Tirou o desconforto dela? Não. Jesus ressignificou a vida de Maria. Sei que o tempo já está esgotando, mas vou pedir a permissão aqui para extrapolar um pouquinho mais, porque o assunto, de fato, ele é muito rico. Pode ficar à vontade, Felipe. Então, nesse princípio de reorientação, de dor, a gente entende que Jesus, de fato, não curava. Então, o princípio do evangelho é o princípio de Jesus, o princípio da evangelioterapia. A gente tem também o princípio da fluidoterapia, que é oferecido pela espiritualidade. Mas ela sozinha não traz a cura. Sair do rumo e poder voltar para o caminho correto. É isso que Jesus falava. Mas pode ser, como a gente já disse, que a gente enfrente por longos períodos, por uma longa jornada, os desafios da dor. E aí? E aí, paciência. Paciência, resistência e fé. A fé que cura. A fé que Jesus disse que cura. Não a fé cega, o simplesmente acreditar. Isso não é fé. A Bíblia tem uma passagem que diz assim: o justo viverá pela emuná, que foi transcrito como justo viverá pela fé. Emuná não é simplesmente a fé cega, não é simplesmente acreditar. Na época de Jesus não existia o subjetivo, era tudo muito contextualizado. Quando a gente ia dizer, por exemplo, que a pessoa estava feliz, a gente dizia que a pessoa tinha gordura nos dentes, como arremeter ao saciamento da fome do estômago, e isso trazia alegria. Estou falando bastante de comida hoje, né? A emuná, então, que é trazida na Bíblia, é agarramento. O justo viverá pelo seu agarramento. Não é à toa que a comunhão com Deus é trazida sempre na Bíblia como um casamento. É comunhão, agarramento, junção. É como se eu estivesse no meio do mar aberto, eu vejo, estou perdido, vejo um pedaço de madeira boiando no meio do mar aberto. Para me salvar, eu me agarro com todas as minhas forças ali. Agarramento. Isso é emuná. É como se Jesus segurasse de uma ponta, eu segurando de outra, fixo e me firmo pela emuná. Ele não solta e eu também não vou soltar. É de emuná que vem a palavra amã, que dá origem a amém. Nisso eu me firmo, nisso eu me agarro. Então, quando a gente fala amém ao final da oração, estamos dizendo aqui, nisso que eu disse, eu me firmo. Então, essa é a fé. É confiar. Fiar com. É como se eu tivesse uma tela gigantesca, um cobertor imenso para ser construído. Onde eu dou conta de costurar, eu vou costurar, eu vou constituir, eu vou trabalhar. Onde eu não dou conta, Senhor, está aqui a linha, está aqui a agulha, faça a sua vontade. Então, que nós possamos ter a coragem e a fé para nos renovar, para modificar a nossa essência e constituir
a cura do nosso corpo e da nossa alma. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, Felipe. Muito obrigado, viu? Só para me apresentar, acho que a gente não teve a oportunidade de conversar. Meu nome é Leandro. Eu faço uma dobradinha com a Raquel na coordenação aqui da quarta-feira. Quando uma pessoa abre a reunião, a outra fecha, vice-versa. A gente vai se revezando aqui. Satisfação muito grande de conhecer, mesmo que seja aqui virtualmente, viu? Igualmente. Bom, pessoal, palestra maravilhosa, né? Esses minutinhos finais aí, eu queria que todos ficassem à vontade. Quem quiser fazer algum comentário, colocar algum assunto em discussão, né, referente à palestra, perguntas, por favor, fiquem à vontade, tá? Se quiserem, não precisa abrir o vídeo. Se quiserem escrever no chat também, a gente lê aqui pro Felipe, por favor, fica todo mundo à vontade aí. O pessoal tá tímido hoje? O pessoal tá com vergonha. Posso aproveitar, então, já que a gente tem um tempinho aí de 15 minutinhos, acabei não lendo, mas eu queria ler para vocês uma passagem que é muito bonita, que está no livro Nascer e Renascer, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala sobre esse processo da dor. Se vocês me permitirem, eu vou ler aí. Por favor, fica à vontade. Depois a gente abre de novo para as dúvidas. Então, a psicografia vai dizer assim: aceitemos realmente a dor na condição de apoio celeste com que a vida com a divina providência nos enriquece o caminho. Toda a natureza, para ajudar a experiência do homem, alimentando-o e amparando-o, padece constantes dilacerações. Para transformar-se em simetria proveitosa, morre o grão aquecido no solo. Para converter-se a espiga em farinha, humilha-se, asfixiada, sobre a mó que a tritura. Para dar-se em pão abençoado à mesa, submete-se a farinha à elevada tensão no forno. Para servir, no levantamento do edifício, sofre a pedra a pressão do martelo. Para se oferecer em beleza e brilho, obedece o seixo bruto ao buril que aprimora. Para responder às necessidades do conforto, desce o tronco aos insultos da lâmina. A responsabilidade na oficina do caráter é a luz que engrandece todo o espírito que lhe atente às obrigações. Não amentes a dificuldade e nem amaldiçoes o sofrimento que porventura te busquem. Não temas a dor na escola da vida e recolhe em silêncio as bênçãos de que se faz emissária. Não te enganes com as aparências. Quando te vejas no usufruto dessa ou daquela promoção, atento às circunstâncias do mundo e às imposições em que a existência se te condiciona, escolhe a senda da abnegação, em auxílio aos outros, porque o Senhor nos ensinou, em espírito e em verdade, que somente a preço do esforço máximo pela vitória do bem, com esquecimento de todo egoísmo, é que escalaremos o Monte da Paz com a nossa própria renovação. Então, acho que resume bem tudo isso que a gente falou, né? A missão que tem a dor e a cura dentro de nós. Maravilhoso. Elde, você desativou o microfone? Você gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade. Beleza. Oi, Felipe. Tudo bem, Elde? Tudo bem. Deixa eu te perguntar, com relação aos animais. Quando você colocou a questão da dor para impulsionar a evolução dos animais e com relação ao pensamento, o nosso pensamento direcionado a eles, podendo alterar as células dos animais, né? Como nós alteramos também as nossas. Eu tenho muita dúvida em relação a isso, sabe? No sentido específico do câncer, por exemplo.
né? O câncer é no animal, como no homem também, no ser humano, ele não manifesta dor, né? Às vezes você descobre a doença em estágio já avançado, sem ter tido essa manifestação da dor. E é uma alteração, né, celular. A minha pergunta, minha dúvida é o seguinte: essa alteração nos animais, ela é proveniente apenas da emissão do nosso pensamento em direção a eles, essa energia, né, em direção a eles, desorganizando o animal em termos celular, né? Porque também a constituição do animal é quase igual à nossa, né? É tanto que o tratamento é quimioterapia também, né, no animal. Eu tenho essa dúvida, sabe, assim, em relação a essa emissão de pensamento nosso em direção a ele, se seria a única razão, porque é igual você falou, não existe resgate, né? Não existe causa e efeito. Então, eu tenho essa dúvida. Até animais também que passam de moradia em moradia, sabe? Em várias moradias. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Mas é bom a gente ter dúvida, que é a dúvida que faz a gente buscar, né? E a gente crescer. Bom, falando sobre a manifestação da dor, e aí é importante a gente ressaltar que a gente nunca pode generalizar em caso algum quando a gente está estudando sobre a espiritualidade. A manifestação do câncer, por exemplo, em nós, não necessariamente vem por um desregramento da nossa função íntima. Pode ser a dor auxílio. Então, por intervenção da espiritualidade, se desenvolve ali uma doença, pode ser um câncer ou alguma outra. Pode ser um, pode ser outro, não é possível generalizar. Quando a gente fala dos animais, eles de fato não têm processo kármico de resgate. E aí, segundo o André Luiz vai dizer, eu não posso, lógico, não tenho essa pretensão de afirmar que é sempre assim, é sempre esse caso. Mas pelo que o André Luiz diz, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, a gente sabe que o princípio do pensamento agindo nas células é o mesmo princípio que a física quântica traz para a gente, né? Matéria e energia são as mesmas coisas em uma manifestação diferente. Como a célula é um princípio vivo e inteligente, eu fiz questão de destacar isso, ela também absorve e está submetida ao pensamento. Não só nosso, mas de todo mundo que envolve a comunidade ali em que nós estamos, né? Então, o animal, quando manifesta muitas das vezes o câncer, sim, é pela força dos nossos pensamentos. Como a gente vive com mais pessoas, pode ser que não seja o nosso pensamento. Pode ser que eu tenha câncer, o meu bichinho manifestou câncer, mas a manifestação dele não tem a ver com o meu pensamento. E aí, como que a gente descobre isso? Livro dos Espíritos. Como que eles... Qual que é o segredo para o homem se conhecer e se renovar? É o conhece-te a ti mesmo. Então, a gente precisa entender a nossa real situação para entender o porquê dessa manifestação, né? Muitas das vezes pelo pensamento, porque o animal ali ele não tem um processo de manifestação kármica. Às vezes pela própria alimentação, que também está envolta de energias, né? Pode ser um princípio que desenvolve uma doença no animal, como desenvolve também a doença na gente. O André Luiz ele explica no segundo livro da coleção, não vou, acho que é Obreiros, ele faz uma visita a um matadouro e ele vai explicar, né, a presença de vários espíritos vampirizadores ali que atacam a presa logo após a morte dela, acabam incutindo nela energias deletérias. E aí nós acabamos absorvendo isso fica também no nosso organismo. Né? Não Eu só... acho que é missionários. Desculpa, Missionário? Felipe, te interromper. Eu acho que é missionários.
Mas isso acaba vindo para o nosso organismo, né? Então, lógico que não só a carne, né? Mas o consumo exagerado de comida, todos esses pontos geram a manifestação de energias dentro de nós. Ok. Vamos lá, pessoal. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O pessoal tá tímido com a chuva. Mas, Felipe, você lá no começo, você falou muito, né, a questão da dor. Depois, mais no final da palestra, você destacou a palavra caminho, né? E eu não sei porquê, mas me veio uma palavra na cabeça que é a disciplina, né? Falando de nós, seres humanos aqui. Quando você tem uma programação, um caminho a ser seguido, né? Que é espírita, a gente sabe que é assim, uma programação, né? Imaginemos aquilo como uma linha reta, uma linha que a gente tem que seguir, né? Um caminho. Você pode diminuir a marcha, você pode estacionar, você pode fazer curvas achando que está criando atalhos, né? Mas a linha reta está lá. E a dor, ela meio que faz a gente voltar, né? Para falar assim, opa, você saiu, ou então você parou. E aí o tanto que é importante nessa reflexão a questão da disciplina, né? Eu lembro também dos 3 conselhos que o Emmanuel deu no primeiro encontro dele com o Chico. Então, você acha que a disciplina entra aí, a palavra disciplina entra aí nessa questão da dor, da gente ter a disciplina de seguir ali o caminho, né? Com Enfim, certeza. Com certeza, Leandro. Quando a gente fala de disciplina, existe o orar e vigiar, né? O orar e vigiar não é à toa. Quando se fala e está, de fato, incutido no processo de cura também. Cura, eu gosto sempre de pegar a origem da palavra para a gente começar a entender e refletir. Cura vem de vigiar. Para vigiar, a gente tem que ter disciplina, para a gente conseguir vigiar. Então, o que é o curado é o vigilante. Então, o orai é a reconexão nossa com a divindade externa e interna, né? A reconexão com as nossas células. E o vigiai vem muito disso. Então, se eu estou numa estrada que é nova, você inclusive citou esse caminho reto, se eu estou, mesmo que seja um caminho reto, eu estou indo aqui para Brasília num caminho reto, eu não conheço a estrada, então eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que ter o máximo de atenção possível. Eu posso ter o GPS mais desenvolvido de todos, mas eu tenho que me manter vigilante. Então, perfeito isso que você falou. A disciplina é um atributo do espírito essencial para a cura, porque ele tem que se manter vigilante e a vigilância não vem sem a disciplina. Perfeito. E a dor, de certa forma, te lembra disso, né? Quando você dá aquela desviada do caminho, a dor tem essa função bendita, né? Princípio pedagógico da dor, né? Ela tá ali para ensinar a gente. Quantas vezes, quase 100% das vezes, né? Quando vem a dor, a gente reclama. A gente reclama tanto e costuma dizer, nossa, como que Deus é injusto com a gente, né? Como que Deus comete essa injustiça? Poxa, eu fico... Lógico que Deus não faz isso, né? Mas ele tá carregando a gente no colo ali, a espiritualidade carregando a gente no colo e a gente reclamando porque tem a dor. Deve ser engraçado até. Engraçado não diria, né? Curioso para a espiritualidade, porque a nossa ignorância ainda é muito grande, né? A nossa infantilidade ela é muito grande. A gente não percebe a benemerência, os benfeitores agindo na nossa vida. A gente só percebe o lado ruim, né? A gente tem como lado ruim que é, na verdade, bom. Ô Felipe, em relação a isso que o Leandro colocou, né, de disciplina, como que uma reeducação alimentar, né, exige disciplina, né? Quando a gente sente que está no excesso, é muita disciplina.
Para Para tudo, você para tudo. mudar o hábito, né, alimentar, por exemplo, que você citou aí. Uhum. Para tudo que a gente vai mudar, exige esforço, né? Exige esforço contínuo, porque o pensamento ele é contínuo. Tem, inclusive, de um livro que é muito interessante, que eu aconselho todo mundo a ler, ele não é espírita, é O Poder do Hábito. Se a gente ler esse livro, a gente vai achar que ele está falando de espiritismo, porque fala exatamente sobre o poder que o nosso pensamento tem na execução de coisas materiais. Então ele cita, por exemplo, o caso daquele nadador famoso, o Michael Phelps. O Michael Phelps não teve sucesso, não foi por acaso, ele treinava muito. Mas todos os dias à noite, o livro conta que ele deitava e ele se imaginava dentro da piscina fazendo uma corrida, uma volta perfeita. Ele se imaginava fazendo essa volta perfeita por vários dias, por vários anos. Ele materializava, ele projetava ali a corrida perfeita e isso ele chegou muito perto de acontecer, né? É um dos maiores nadadores do mundo e isso com várias outras coisas. Mas como diz a espiritualidade, o nosso esforço ainda é muito pequeno, a gente precisa se esforçar muito. Se a gente soubesse a grandeza das tarefas que a gente consegue fazer simplesmente com esforços mínimos, como diz a própria espiritualidade, esforços mínimos, mas quantos de nós sequer nos esforçamos? É até completa na questão do Livro dos Espíritos, né? Isso que você acabou de falar. O que falta em nós é a vontade. Exatamente. Né? Na questão, ele ressalta isso. Perfeito. Isso mesmo. Ô, Leandro, posso falar? Saulo. Pois não, Saulo. Oi, Felipe. Bem-vindo, Saulo. Bacana, gostei muito, viu, da palestra, mas muito bacana mesmo. Eu queria falar, aproveitar, porque você começou a falar sobre a questão, que, na verdade, você não tratou hora nenhuma sobre o sofrimento. E eu achei muito legal isso. Porque eu entendo que o sofrimento vai contra a cura, né? Quando você começa a sofrer com a sua dor, você está se impedindo de curar, né? E eu imagino que quando eu penso em sofrimento, eu penso sempre em revolta, em falta de conhecimento das causas, né? Então, ao contrário, né, o que prejudica, eu acho que a autocura, a cura, é tudo o sofrimento que a gente carrega com a nossa dor, né? E quanto mais sofrido é a dor, mais difícil é de você combater ela, né? Então, e isso a gente escuta muito lá nas quarta-feiras, e o Ezequiel fala muito sobre a questão dos animais não sofrerem. Os animais não sofrem, os animais têm dor. Porque a dor é evolução, o sofrimento é opcional, né? E os animais, por esperteza ou por intuição, né, divina, eles não sofrem. Né? Até mesmo por instinto eles não sofrem. A gente procura, né, o sofrimento. Então, a revolta, para mim, é um dos pilares do sofrimento. E eu acho que é o que, muitas das vezes, nos atrapalha nesse processo. Né? É isso. Perfeito, Saulo. Acho que não tenho nada a complementar no que você falou. É exatamente isso. Quando eu comecei a montar e a pensar sobre esse estudo, eu comecei a pensar sobre a manifestação exatamente disso que você falou, Saulo, da dor, né? É um sentimento, uma sensação no corpo, igual qualquer outra. Por que a gente... Estou falando demais de comida, todo mundo deve estar com fome aí. Mas por que a gente sente o prazer quando tem aquela sensação do estômago cheio? Isso nos traz felicidade. E de outra forma, quando vem o desconforto, isso traz tanto sofrimento para a gente, né? Porque a gente interpreta ainda a dor como uma coisa ruim. A gente
traz um vício de longos períodos evolutivos que a humanidade traz a dor como algo ruim, a dor como motivo de sofrimento, quando na verdade não é. Toda dor, como eu falei, é sinal de um período de crescimento. Então, se a gente entende que se vem a dor é um período de crescimento, por que a gente não se alegra? É desconfortável, é. Mas por que a gente não pode se alegrar com isso? Eles falam que espírita tem mania de ser, parece que é masoquista, né? Gosta de sofrer. A gente não gosta de sofrer. Quanto antes a gente parar de sofrer, a gente não gosta de sentir dor, melhor dizendo. Quanto antes a dor parar, melhor. Mas nós sabemos que nós precisamos aprender com essa dor que vem. Né? Então, perfeito você falou, Saulo. Assina embaixo. Ô, Felipe, com relação a isso que você colocou, que a gente interpreta a dor como sofrimento. E aí, com relação ao que Saulo falou, eu imagino que aí é que está a diferença, né, entre nós e os animais, porque nós temos a capacidade de interpretar, né? Nós temos a capacidade de raciocinar em cima de algo que está acontecendo. Talvez seja por aí, né? Exatamente. Eu acredito que sim. A gente sempre tem que lembrar que a experiência evolutiva que os animais e que nós passamos não é para construir anjos feitos de cristal, não. É para construir anjos feitos de diamante. É forjado no ferro e no fogo mesmo. Como que a gente conseguiria ajudar, enquanto espírito superior, alguém como nós que sofre, que sente dor, se nós não passássemos pelos mesmos aprendizados, né? Muitas das vezes um espírito extremamente evoluído já sofreu muito mais do que a gente pode imaginar dos processos de dor. Já sentiu muito mais dor do que a gente. Joana de Ângeles tem a passagem dela queimando, né? Que eu não lembro direitinho a história, mas vem alguém e diz assim, seu Deus só te ensinou a morrer? Né? E aí ela diz que não. Ensinou também a amá-lo. Então vocês imaginem aí uma pessoa em chamas, pegando fogo, e ainda tem o coração poderoso para dar um ensinamento para um verdugo. Então, são criados e forjados no fogo. Legal. Muito bom. Nosso tempo está estourado, gente. Vou dar um descanso também para o Felipe, né? Felipe, agradecer imensamente, tá? Ô, Leandro, Sim. só ler um comentário aí da Daniela, ela fez um comentário Sim. isso, antes de finalizar. Claro. Desculpa, Daniela, comentário. Muitas vezes a dor é a única forma de tocar nosso coração endurecido. A dor muitas vezes é inevitável. O sofrimento não, ele é opcional. Mensagem da Daniela Muniz. Vai muito de encontro que a gente conversou aqui totalmente, né? De encontro que a gente conversou aqui. Obrigado, Daniela, pela contribuição. É isso aí, gente. Bacana demais a reunião de hoje. Agradecer ao Felipe, aos participantes. Vamos fazer uma prece rapidinho aqui de encerramento, né? Para a gente agradecer, pedir para todo mundo relaxar, levar os pensamentos, fechar os olhos, né? Vamos encerrar essa nossa reunião de hoje, agradecendo aos bons espíritos que nos deram essa oportunidade do conhecimento sadio. Rogamos a esses espíritos o auxílio necessário para pôr em prática os valores e ensinamentos expostos aqui hoje pelo nosso palestrante, fazendo com que cada um de nós, de encarnado ou desencarnado, sinta fortalecido para a prática do bem, do amor ao próximo. Hoje, em especial, nos lembremos sempre de nosso exemplo, Francisco de Assis, exemplo de simplicidade, abnegação para todos nós. Agradecemos novamente a oportunidade, que assim seja, graças a Deus.
Pessoal, É isso. satisfação muito grande, viu, de participar disso aqui toda quarta-feira. Felipe, nosso muito obrigado de novo, viu? Boa noite. Bom descanso. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos.